Continuidade à videoaula, nós vamos falar sobre as coordenadas cartesianas. Então, a aeroespacial, ela acabou despertando uma série de interesses e problemas, tá, que envolvem a forma, a dimensão e os movimentos da Terra. Então, concluiu-se que era necessário, entre outros tópicos, né, que não estão aqui, estudar, qualificar e quantificar. Por exemplo, o nível médio do mar, que hoje o nível médio do mar ele está sendo estudado. O Brasil tem uma rede maregráfica permanente de geodésia, tá, que pega toda a costa brasileira para poder determinar o nível médio do mar, com isso determinar a geóide, a forma da Terra, né? Tem os movimentos de rotação da Terra que acabam interferindo aí nas medidas e velocidades de placa também, tá? O que a gente chama de maré terrestre e maré oceânica. Então você tem hoje uma interferência da maré, não seria bem uma interferência, mas você tem uma sinergia entre elas. Então quando você tem a maré alta, ela vai para cima da crosta terrestre e faz com que a crosta abaixe, certo? E aí depois, a hora que vem para a maré baixa, essa crosta sobe. Então tem como se fosse uma dança. Ora a maré terrestre está acima, ora ela está abaixo. E a maré terrestre existe em qualquer local. Quanto mais próxima do oceano, maior a amplitude dela, tá? Mas você também tem no interior das placas, com uma menor intensidade, ou seja, com uma amplitude menor, certo? E no caso da carga oceânica e das marés oceânicas, você tem esse conjunto esse conjunto Terra-Lua, que faz com que a gente tenha as marés e isso acaba interferindo quando você vai fazer algum tipo de posicionamento, ou então quando você vai utilizar como referência um marégrafo, por exemplo, você tem que saber qual é o nível médio do mar lá, quantificar a maré terrestre, ver se aquilo lá é estável, ok? O deslocamento de grandes estruturas, quando você faz, por exemplo, uma estrutura muito grande como a Itaipu, por exemplo, você mexe com a gravidade local, você mexe com a parte de subsidência, então você está colocando peso num local onde não tinha e isso acaba dando tremores, enfim, né? E a variação do eixo de rotação, que no caso você tem algumas variações que a gente chama de precessão, nutação e movimento do polo, tá? Então isso a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco aí como funciona cada um desses daí, certo? Bom, então assim, ó, aqui é um exemplo de uma rede, tá? A rede Sirgas, são os pontos que fazem parte dessa rede, ou seja, a gente fala que é uma materialização, a gente já vai chegar nisso. Então, assim, do ponto de vista, quando a gente fala conceitual, o referencial assim, ideal seria aquele que a origem seguisse a lei newtoniana da inércia, certo? Ele ia se manter em repouso ou então em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele seria inerte, ele não se movimentaria, tá? Um referencial em que a origem, no caso é o centro de massa da Terra, ele não pode ser definido como inercial, que é o caso que a gente vai utilizar. O centro de massa da Terra ele não pode ser definido como inercial, porque você tem os movimentos que a gente falou ali de translação, que vai implicar numa aceleração nessa origem. E outra, a gente também não sabe como que é o centro de massa da Terra. Ninguém foi lá e viu se tem realmente uma coisa se é sólida, se é líquida, como que ele é. Então não dá para você fazer isso. Mas, né, existem estudos que dizem que a aceleração é pequena e daí por esse motivo dá para quantificar e chamar de quase inercial ou inercial, tá? Então existe alguns vão falar que é realmente inercial, outros vão falar que não é nem tanto ao céu nem tanto à terra, como diz o outro. Fica no meio termo, um quase inercial, tá? Eu coloquei aí uma definição do referencial, né? Então, quando você vai fazer alguma comparação para saber se teve movimentação ou não, convencionalmente você tem que ter uma definição de um referencial, tá?
Para isso, você vai estabelecer princípios que fixem essa origem, né? Certo? Então você vai colocar lá a orientação dos eixos, qual é a escala do sistema de coordenadas, ou seja, você vai ter uma definição desse referencial, de como ele funciona, para você poder depois saber se ele está tendo movimento, não está, se ele é bom, se ele é ruim, enfim, tá? E aí, através dessas observações que você vai fazer através de vários pontos devidamente materializados, como é o caso aqui do exemplo do lado que eu dei, tá? Todos eles estão na superfície terrestre, correto? Você tem lá, normalmente é feito em concreto, tem todo um procedimento para colocar esses pontos, para que ele seja engastado, né? Ou seja fixado na rocha, para ter todo um conjunto de estabilidade, uma coisa confiável, tá? Então esse conjunto de todos esses pontos aí vai materializar uma rede de referência, tá? E normalmente era de caráter global, tá? Utilizada para vincular outras determinações. Tem muita coisa que dá para ser feita aí, por exemplo, velocidade da placa, tectônica, tem um monte de coisa que dá para ser feito quando você faz isso. Então isso aqui é um exemplo, tá? Obviamente tem mais pontos, tá? Por exemplo, da RBMC tem mais pontos, que muitos daqui são da RBMC e muitos outros pontos são a mais. Então você começa a fixar, colocar nesse ponto aí o que a gente chama de densificação, tá? Que nada mais é do que você implantar ou fazer implantação de pontos, tá? Os quais compõem uma rede de referência continental, que é esse caso aqui também, é uma rede de referência continental, tá? Quando você faz isso, você está materializando o que a gente chama de ITRF, tá? É o frame, esse F, ok? E você também tem o ITRS, que é o que? É o que foi pensado, nós precisamos, ou seja, é toda a parte que foi pensada de como ele ia funcionar, onde nós vamos colocar os pontos, ou seja, seria a parte conceitual, e depois que é o ITRS, e depois você vai para o ITRF, ao qual é o frame, a materialização, é o qual você vai ter uma coisa física na Terra, na crosta terrestre, que no caso são os pontos aqui, tá bom? Bom, aí uma coisa também que eu vou falar que eu estava passando, tá? Voltar um aqui, é que quando você tem a definição e manutenção de um sistema de referência celeste convencional, ele está baseado em fonte de rádio, tá? Que a gente vai ver essa diferenciação, tá? Então, quando eu vou falar que eu preciso referenciar a Terra e nos referenciar um objeto na Terra, certo? Refazendo a fala, acho que ficou um pouco confusa. Para eu pegar a Terra, o globo terrestre, posicionar ela no espaço, tá? E para nos posicionarmos na superfície terrestre, acho que ficou melhor a fala agora, ficou convencionado que é suficiente eu ter dois referenciais. Um referencial chamado de celeste e o outro terrestre, ok? Quando eu estou falando aí de sistema de referencial celeste, tá? Esse sistema ele não pode ser materializado de forma direta. Você vai lá e fala, tá, põe um marco aqui de concreto, tá? Eles vão ser estabelecidos, ou seja, eles vão ser definidos de uma forma convencional, como eu falei, tá? E é necessário escolher uma estrutura física que vai servir de base para essa materialização, certo? Então, hoje, quando você vai falar em sistema celeste, uma das materializações é um catálogo de estrelas, tá? Chamado FK4, como a gente tem outros também, tá? Então você vai ter as coordenadas de várias estrelas, na verdade de vários quasares que a gente fala, tá? E aí a gente chama de ICRF, que é International
Celestial Reference Frame, ou seja, a materialização, tá? Então ele é definido, como eu estava dizendo, através de um catálogo de coordenadas equatoriais, que seriam aquelas uranográficas, ascensão reta e declinação, que são as duas coordenadas dele, que vem, ou seja, a rádio, a fonte de rádio, né, que emite uma onda de rádio, são os quasares, como eu falei, e a gente vai observar isso aí através uma técnica chamada de VLBI, que eu falei um pouco atrás ali, tá? Que vai fazer com que eu consiga posicionar a Terra, tudo bem? Tá? A vantagem, uma das vantagens assim da gente utilizar o quasar é a distância deles. Alguns dizem que esses quasares eles são como se fossem buracos negros que emitem radiação. E eles estão tão longe, mas tão longe, que a gente não tem um erro, vamos pensar assim, chamado de paralaxe. O que seria paralaxe? É um erro aparente. Faz um teste na sua casa aí. Pega um lápis, fecha um olho, coloca no canto da parede ou então em algum local na vertical, fecha o olho e alinha o lápis com, vamos supor, o canto da parede. Bem no cantinho onde junta as duas paredes, você coloca o lápis. E aí você pisca. O que vai acontecer? Você vai ver que com o olho que você está fechado, ou melhor, né, com o olho que você está aberto e posicionou certinho o lápis para fazer o alinhamento com o canto da parede, a hora que você pisca com o outro, você vai ver que é como se o lápis se distanciasse do centro, desse centro que você colocou, ou seja, do canto da parede. Então isso é a paralaxe, é um erro aparente. Tá? E obviamente não vai dar para vocês verem isso, porque o braço nosso é curto, mas quanto mais longe, na verdade, tiver o lápis de você, você vai poder piscar com um olho ou com o outro, o lápis não vai ter um movimento menor, não vai ter esse movimento maior, que é o movimento aparente que a gente fala, ok? E aí, vamos falar a característica geral do referencial celeste aí. Então a origem, o zero dele, está no baricentro do sistema solar, ou seja, o centro do Sol. Ninguém nunca foi lá, por isso que eu falei aqui um pouco antes que é uma convenção, tá? E aí a partir deles você vai ter o eixo que sai da origem, que é o OX, que vai estar orientado na direção do equinócio vernal, lembra lá aquele gamazinho no slide anterior aí, tá? Para a época de quando ele foi colocado, tá vendo um asterisco aqui? Ou seja, quando ele foi feito, que foi 1º de janeiro de 2000 nesse horário. Sistema de tempo a gente vai ver depois, tá? Numa outra disciplina. O eixo OZ vai ser orientado em direção ao polo, então eu vou ter o polo lá para a mesma época. E o OY a gente chama de sistema destrógeno, ele faz 90 graus, tá, com o OX. Tudo bem? Tá? Isso daqui é convenção, tá? Essa é a convenção. Se alguém te pedir a convenção de como é o sistema cartesiano celeste, você vai falar isso, tá? E aí vem a história. Por que convencionou-se o centro de massa do Sol, ou seja, o baricentro do sistema solar é o Sol? Por que ele é o centro? Aqui, rapidamente, então nós temos aqui Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. Olha o tamanho da Terra em relação a eles. Só que aí, quando a gente adiciona Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, olha o tamanho que nós somos, olha o tamanho que ficou depois aqui, Plutão, olha só, tá? E quando a gente adiciona o Sol, olha a nossa insignificância aqui, tá? Então por isso que ele é o centro, ele é a maior massa que tem no espaço. Então por isso que é o baricentro do sistema solar, tá? Essa aí é uma figura bem emblemática, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho do que é os quasares. Então, o referencial celeste, como eu falei, ele é materializado através de um certo número de quasares, dos quais se conhecem as coordenadas uranográficas.
ascensão reta e declinação. Como eu falei, eles estão bem distantes da Terra, então eles podem ser considerados fixos, eles não têm paralaxe, certo? E são vistos através dessa técnica chamada VLBI. Então tá aqui, ó, eu tenho uma antena que está recebendo, então tá aqui o quasar, ele vai jogando as ondas de rádio, é recebido numa antena, depois chega na outra. Você sabe o quanto, aqui tá vendo, ó, hidrogênio, Maser, esqueci o que é, um relógio muito preciso, certo? A hora que chega nessa antena, milissegundos depois, chega na outra. Ele sabe essa diferença de tempo e consegue calcular a distância para esse quasar, tá? E aí consegue fazer o posicionamento da Terra, tá? Então aqui nós temos várias estações dessas pelo mundo, certo? Brasil tem uma, tá? Tá lá em Fortaleza, tá? Aqui a imagem está um pouco ruim, tá um pouco distorcido, mas está lá em Fortaleza, tá? Foi ativada recentemente, que eu estou dizendo, foi lá em 2015, tá? Tava desativada antes porque é muito caro mantê-la. Olha o tamanho da antena perto de uma construção, então é um negócio muito grande, uma estrutura absurda que é lá no Chile, tá? Então não pode ter locais mais secos e com menos, né, na verdade, interferência da atmosfera é bem melhor. Depois a gente vai ver lá em GPS, em posicionamento de GNSS, que a atmosfera e a ionosfera tem um valor que acaba dando uns probleminhas aí, tá bom? Tá? E aí, eu vou para o outro vídeo e eu vou terminar o referencial cartesiano terrestre, ok? Para não ficar grande novamente.